Hoje em dia, se você vai a sites como o YouTube, você vê vários tipos de vídeos de OVNIs. E há uma grande quantidade de vídeos falsos. Fotos que foram modificadas por vários programas de computadores. E é quase impossível você reconhecer alguma coisa entre tudo aquilo. As únicas imagens que são importantes são as que foram profundamente analisadas e examinadas para que saibamos que são genuinamente objetos voadores não identificados. Um dos vídeos de OVNI mais vistos na web, com mais de 17 milhões de visualizações no YouTube, é esse, que dizem ter sido feito no Haiti em 2007. Junto com outras imagens recentes online, ele intrigou os observadores de OVNIs. Mas com os avanços nos softwares de efeitos especiais, ficou cada vez mais difícil distinguirmos entre as imagens reais e falsas, tornando os especialistas em efeitos especiais uma voz valorosa sobre o assunto. Eu faço filmes que tenham a ver com efeitos especiais de ficção científica. Eu trabalhei em 2001, Odisseia no Espaço, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Blade Runner, Star Trek, o filme. Então, eu faço naves-mães, naves espaciais e OVNIs. Temos uma situação agora em que todo mundo que tem um laptop pode fazer um OVNI falso. Eu posso fazer um OVNI falso com o meu celular. E isso se espalhou por todo lugar. Eu acredito, pessoalmente, que há algo bastante real, mas nunca vi uma fotografia que eu não pudesse reproduzir, falsificar digitalmente, oticamente ou fotograficamente e fazer ela parecer real. Então, eu sou o meu maior inimigo em relação a essas coisas, porque eu sei o que é possível. Numa pausa em seu mais recente projeto, Trumbull dá sua opinião sobre a autenticidade do vídeo de 2007 no Haiti. Eu acho muito bom, mas eu não acredito que seja real. Mas eu acho que é um efeito especial muito bem feito, porque há movimentos de câmera bem dinâmicos. Eles encaixam o movimento regular da câmera com o movimento do objeto. Parecem ser trajetórias balísticas parecidas com as de nave-mães. Tudo faz sentido, como se voasse numa formação. Mas há várias coisas acontecendo aqui que denunciam a ilusão de certa forma. Deixa eu parar aqui. Olha essas duas palmeiras. Elas são idênticas. Essa copa, aquela copa, essa copa, aquela copa. Isso é uma composição de uma palmeira posta em dois lugares. Então é a mesma árvore duas vezes. Isso não acontece na natureza. É absolutamente impossível. Há outras coisas acontecendo, como quando a coisa passa pelas árvores. Apesar de parecer ser uma luz bem clara, ela não afeta as copas em nada. Devia haver mais luz refletindo nas copas das árvores, uma luz piscando e alguma interação, mas não há porque isso é bem mais difícil de fazer. Então, bom trabalho. Mas eu não acredito. Enquanto veranistas com câmeras de vídeo podem topar com provas irrefutáveis de OVNIs no futuro, já há imagens de fenômenos cientificamente testados e amplamente aceitos. Várias pessoas confirmaram que tiveram visões múltiplas e prolongadas de objetos voadores iluminados e em forma triangular. Eles viram um estranho fenômeno no céu, um OVNI. Essas aparições... No dia seguinte, ao 29 de novembro, houve uma ampla cobertura da mídia. Infelizmente, não foi possível uma maior interação. Estava na TV, no jornal, para todo lado. E imediatamente nós pegamos nosso carro e fomos a Eupen entrevistar as pessoas que viram. Gravações de vozes reais. Meu marido viu uma coisa incrível ontem. Ele viu um objeto imenso, com raios de luz que o seguiu por vários minutos até em casa. Ele não quis avisar porque teve medo de ser ridicularizado. Mas acho que é importante avisar vocês. Nós coletamos 150 visões diferentes da mesma área, descrevendo quase a mesma coisa. Gravações de vozes reais. Era na forma de um triângulo. Um triângulo enorme. Tudo bem. Um objeto imenso, triangular e escuro. Cada canto tinha uma enorme luz branca. Elas eram como as luzes de aterrissagem de um avião, mais fortes, mais potentes. E no meio do triângulo havia uma luz vermelha piscando.
O que é muito interessante é que não se falava em um objeto triangular naquela época, em 1989. Naquela época, em ufologia, as pessoas falavam sobre discos voadores que eram redondos, essas coisas, mas não em um objeto de forma triangular e escuro. Isso era bastante novo. Muitos relatos de OVNIs perto da fronteira belga. As visões belgas de 29 de novembro chamaram a atenção internacional, exigindo uma resposta imediata do governo. Um homem é indicado para comandar o inquérito do governo, o general Wilfred de Brouwer, chefe de operações da Força Aérea Belga. Em 1989, eu era encarregado da proteção do espaço aéreo do país quando um total de 143 visões foram relatadas na área de Eupen. Quando recebe-se tantos relatos em nível militar, muitos oficiais rejeitam porque isso não está em seus termos de referência. É frustrante. É frustrante ter que declarar que você não sabe o que está acontecendo. Então, quando chegou ao meu escritório, eu quis reagir da mesma maneira, mas achei que fosse uma invasão do nosso espaço aéreo. Somos o país sede da OTAN. Temos que descobrir porque é uma questão de defesa aérea. O primeiro ato de de Brouwer foi contactar a embaixada americana para descobrir se algum avião furtivo tinha tomado a área sem aviso. Eles responderam bem rápido e confirmaram formalmente que nenhuma nave tinha passado por cima da Bélgica. Então isso derrubou essa teoria. Mas as visões continuam, incluindo vários casos em que muitas pessoas foram envolvidas em uma única visão. Policiais, militares e gente do governo, um meteorologista da Força Aérea. Testemunhas muito confiáveis, todas elas convencidas de que viram algo excepcional. Um dos casos que mais intrigou de Brouwer ocorreu apenas 2 semanas depois das visões iniciais, quando várias testemunhas relatam uma nave de forma triangular perto da cidade rural de Hernage. De Brouwer é particularmente tocado pela história do coronel André Amon, um engenheiro civil que também é diretor de infraestrutura do exército belga. Eu estava saindo de casa com a minha esposa para buscar meu filho na estação de trem de Gembloux. Eu percebi 3 painéis amarelos se movendo paralelamente a mim na estrada. Embaixo deles havia uma luz pulsante. Eu não entendi o que era. Minha esposa disse, deve ser só um avião. Mas eu queria ver, então eu reduzi. O objeto ficou paralelo ao meu carro. Então eu acelerei e reduzi umas 2 ou 3 vezes mais e toda vez o OVNI me acompanhava. O OVNI passou atrás da floresta de Sarternage. Então eu virei à esquerda e parei num pequeno monte diante de uma fazenda. O OVNI veio ali, por trás da floresta. Eu vi um objeto imenso com uma luz branca se aproximar até ficar uns 100 metros na nossa frente. Você ouviu o trânsito na estrada e um trem passando a 1 quilômetro dali. Mas não se ouvia nenhum barulho vindo desse objeto que estava apenas a 100 metros na nossa frente. Observamos ele por 6 ou 8 minutos. E minha esposa disse, André, vamos, entra no carro, não gosto disso. E nesse ponto, a grande luz branca recua e dispara para o sudoeste. No tempo de um suspiro. Pela minha experiência, esse tipo de aceleração exige uma grande quantidade de energia, que não seria possível sem materiais que conduzam em baixas temperaturas. E hoje, 20 anos depois, sei de uma coisa. Não existe um objeto feito pelo homem que possa fazer o que eu vi aquele objeto fazer naquele dia. Não existia na época e ainda não existe hoje. Coronel Amon envia um relatório ao ministro da Defesa e é um dos muitos militares que convenceram o governo belga de que era necessária uma ação. Decidimos armar um procedimento para lançar, no futuro, uma nave para identificar essas visões, mas sob condições.
Primeiro, testemunhas tinham que relatar à polícia. Ela confirmava a visão e depois nós ligávamos para a estação de radar que tinha autoridade para enviar o F-16. Eu sou Yves Milbergs. Em 1990, eu pilotei um F-16 no S-350 na Bélgica. Bom, nós soubemos da onda de OVNIs, particularmente nas regiões de Liege e de Eupen. 1h de 30 de março de 1990. Na noite de 30 de março de 1990, a unidade de Milbergs é informada de visões de OVNIs em torno da cidade de Leuven. Imediatamente partimos em formação. 2 F-16 voando a leste de Bruxelas. Em direção 180 graus. Tem contato comigo, Mil? Tenho contato, sim. Nosso objetivo era interceptar ou chegar o mais perto possível dos objetos e tentar identificá-los o melhor possível. Seguindo para o sul, se movendo bem rápido agora. Pode investigar. Cheque armamentos. A velocidade em que o objeto se movia, a grande variação de altitude e seu curso eram únicos. Velocidade do objeto 1.833 km por hora. Em combate aéreo, estamos habituados a ver objetos se moverem muito rápido. Mas nesse caso, as variações eram incomuns, o que provava que estávamos lidando com um objeto muito diferente de uma aeronave. Perdi contato agora. Coletiva de imprensa, Força Aérea Belga. Aqui vocês podem ver que o vetor do objetivo está em 300 graus, a velocidade está em 1.833 quilômetros. Isso é uma velocidade normal? Não, a velocidade normal de um avião nessa altitude é por volta de 650 e 740 quilômetros. Sob pressão de uma imprensa e público famintos, De Brouwer faz uma coletiva de imprensa para discutir o voo de Milbergs. Essa é uma velocidade de 1.870 quilômetros e foi a maior velocidade que registramos. Os F-16 registraram objetos que voavam em velocidade normal, mas de repente viravam e aceleravam em velocidades que eram mais altas que a velocidade do som. Isso não pode ser feito por nenhuma nave convencional. As acelerações levam o objeto de 280 km a 920 em questão de segundos. Infelizmente, só um dos radares de nossos F-16 gravou informações suficientes para a análise. O que significa que não podemos comparar as fitas para excluir a interferência eletromagnética, que é um reflexo de um objeto, às vezes no chão, que pode passar pela atmosfera e ser captado pelo radar do F-16. Então não temos 100% de certeza de que era realmente um objeto. Devido à falha no segundo radar, autoridades do governo não podem conferir o que contam os pilotos, mas Milbergs continua convencido. Eu acredito pessoalmente que havia um objeto naquela localidade naquele dia. Temos testemunhas em terra, estações de radar e aviões. 3 fontes diferentes vendo o mesmo objeto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Havia alguma coisa no ar naquela noite. As visões individuais da onda belga são impressionantes. E impressionam De Brouwer e outros investigadores por sua legitimidade. Mas o que eles não tinham era algo irrefutável. Uma evidência que levaria os relatos diretamente à esfera da ciência. Numa noite de primavera, numa aldeia próxima de onde tudo começou, essa evidência finalmente chegaria. E os resultados seriam mais do que os imaginados. Mais de um ano depois da onda belga começar, relatos de OVNIs continuam a chegar ao escritório do fundador da SOBEPS, Patrick Ferrand. Ouderghem, Bélgica, 1991. Durante quase 18 meses, coletamos várias observações e encontramos centenas de pessoas. Coletamos umas 60 fotografias de objetos voadores não identificados e quase a mesma quantidade em filmes de vídeo. Mas, infelizmente, eles eram todos muito ruins. Você só vê uns pontinhos de luz num fundo preto.
Zemst, Bélgica, 1990. Mas nós tivemos muita sorte de encontrar uma boa imagem. E essa imagem foi feita na pequena aldeia de Petit-Réchamp, que não é longe de Eupen. 22 horas de 4 de abril de 1990. Em 4 de abril de 1990, às 10 horas da noite, uma garota estava passeando com um cachorro no jardim e viu um objeto muito estranho. Ela voltou para casa e disse ao namorado que tinha algo de estranho lá fora e se ele podia dar uma olhada. Ele saiu e levou a câmera. Ele só tinha 2 fotos, então se encostou no muro, não se moveu e armou uma exposição de 1 a 2 segundos. Ele tirou 2 fotos e, quando mandou revelar o filme, viu que uma delas estava branca, não havia nada nela. Então, ele jogou fora. Mas a segunda era interessante. Ele viu 3 luzes e uma coisa vermelha no meio. Mas foi só isso. Petit-Réchamp original. Eu recebi o original na época. Olho para ele e digo, oh meu Deus, é demais. A minha sensação na época, devo admitir, era de que era falso. Então, construí uma pequena maquete e tentei reproduzir o que havia nos slides. Imediatamente entendi que não era uma maquete. Então, nós decidimos ir até alguém que fosse especialista em análise digital. Alguém que tivesse as ferramentas certas para detectar e para provar se aquilo era falso ou não. O slide foi colocado em estudos por 1 ano pelo professor Marc Acheroy, um físico nuclear da Academia Real Militar em Bruxelas. A análise do professor Acheroy do componente azul do slide mostra que um lado do objeto triangular está perfeitamente em foco. Mas os 2 outros lados estão desfocados. Isso prova que existe um movimento independente do objeto. Não era falso. O slide é analisado depois por cientistas de todo o mundo, incluindo o professor André Marion, um físico nuclear da Universidade Paris-Sud. O professor Marion descobriu que havia um campo magnético em torno do objeto porque ele observou um padrão como os de filetes de ferro em um campo magnético. As descobertas do professor Marion desencadeiam especulações de que a nave poderia se mover usando um sistema de propulsão dinâmica de magnetoplasma, um motor elétrico que usa um campo magnético para gerar força. Tal sistema pode também responder à falta de vento e de barulho relatada pelas testemunhas. Na história dos estudos de OVNIs, a foto de Petit-Réchamp é uma das evidências mais convincentes de uma visão até hoje. Não só reforça milhares de relatos de toda a Bélgica, mas também ilustra muitos atributos dos casos de OVNIs mais confiáveis. Uma nave triangular que se move em silêncio e acelera instantaneamente a velocidades irreconhecíveis. O que é bem interessante nas visões belgas é que no Reino Unido houve uma onda de visões parecidas 3 anos depois. Muitas testemunhas falam de um imenso OVNI em forma triangular com 3 luzes debaixo dele e uma maior e um pouco mais fraca no meio. Então, é claro que nos 2 casos, os governos estão vendo isso e chegando à conclusão de que estamos lidando com um fenômeno real. Bélgica. A onda belga é incrível não só pelo grande número de relatos, mais de 2.000, mas pela maneira como foram feitos e oficialmente investigados. Durou quase 18 meses. E, de repente tudo parou. Dos 2.000 casos relatados, 650 foram investigados. E dos 650, 500 continuam inexplicados.
A questão fica em aberto. O que seria? Eu não sei a resposta. Com certeza, só posso dizer que não era uma aeronave, nem um helicóptero, nem um balão, nem Zeppelin, nem ultraleve, nem aeromodelo, nada disso. A onda belga continua um mistério. E até hoje, 20 anos depois, testemunhas têm mais perguntas que respostas. Eu nunca vi nada igual, nem antes, nem depois daquele dia. E até hoje ainda não sei o que era. É algo extraterrestre? Pode ser, só posso contar o que eu vi. Para milhares de testemunhas da onda belga e muitas outras que documentaram encontros em bases militares, grandes aeroportos ou em céus sobre grandes cidades, só há uma conclusão. Há algo lá e precisamos levar isso a sério. A dificuldade em estudar OVNIs é que, se eles são manifestações de uma civilização avançada, nós estamos mais ou menos na mesma posição dos ratos de laboratório, tentando entender a civilização dos técnicos em biologia no laboratório. É além da nossa imaginação. E Arthur C. Clarke disse que tecnologia suficientemente avançada não é diferente de mágica. A história está cheia de novos fenômenos. Fenômenos mal compreendidos, que foram ridicularizados, zombados. Por quê? Porque a ciência não teve chance de examiná-los ou não quis examiná-los por vários motivos. Temos que mudar essa situação. Temos uma propensão em nossa cultura a ridicularizar as visões de OVNIs. É um problema e precisamos ser mais maduros sobre isso no país. Sabe, nem tudo são luzes de aviões, balões meteorológicos e truques. Há fenômenos reais aqui. Isso é uma coisa que a comunidade científica devia observar. Ela devia se engajar nisso. Potencialmente, isso teria muita coisa a nos ensinar. Temos de ter em mente que nossa civilização só tem 40 mil anos. O que é um piscar de olhos na vida da nossa galáxia. Então somos bebês por aqui. Há 200 bilhões de estrelas, mais um enorme número de planetas, inclusive planetas do tamanho da Terra. Então a probabilidade de haver vida por aí parece ser bastante grande. Temos técnicas de análise muito sofisticadas, usadas em todo o universo para ver planetas, estrelas, nebulosas. Mas eu comecei a perguntar se alguém fez uma análise sofisticada, tecnicamente apurada, das fotografias dos OVNIs, para que tivéssemos o que eu chamo de filme de Zapruder das visões de OVNIs. E a resposta é não. Então, nesse vácuo, eu decidi assumir o que se tornou um hobby para mim. Eu comecei a aplicar tecnologia de rastreamento digital sofisticada e controlada, que usamos nos efeitos especiais, algumas que desenvolvemos durante a filmagem de contatos imediatos para tentar fotografar um OVNI. O projeto de Trumbull, conhecido como UFOTOG, a fotografia de OVNIs, usa câmeras precisamente calibradas e antenas de rádio para registrar imagens e dados do céu à noite. Observando simultaneamente a mesma área de vários pontos de vista, o equipamento de Trumbull pode apontar a velocidade, a trajetória e a altitude de qualquer objeto registrado. E, mais precisamente, determinar se é uma nave convencional. Meu plano é fazer imagens que possam ser cientificamente válidas e que possam ser examinadas, como o filme de Zapruder, para que bons analistas de ciência fotótica possam ver e dizer: foi exatamente isso que aconteceu. Tem uma exposição de 2 segundos aqui. Acho que nos próximos anos é provável que encontremos evidências de vida inteligente no universo. Acho que isso vai acontecer muito em breve. E eu quero fazer parte disso. É uma época bem animadora para se estar envolvida na pesquisa de OVNIs. Há maior chance de capturarmos dados mais exatos. Mas também
Temos que ter extremo cuidado, mantendo os padrões bem altos. Tinha alguma coisa lá. Um objeto bem pequeno e preto. Em sentido horário. Então vocês não têm uma nave naquela área? Afirmativo, não temos ninguém voando lá agora. Eu dirigi ao norte na estrada 101. Dentre esses casos de OVNIs mais confiáveis de nossa geração, ouvimos histórias em primeira mão que não podem ser ignoradas. Um comandante de base da OTAN, um chefe de divisão da FAA, pilotos condecorados, policiais, um ex-governador. Todos puseram suas reputações em jogo para dar testemunhos do que eles, a princípio, não queriam aceitar. Juntos com as evidências coletadas de dados de radares, a fotografias e gravações de rádio nunca antes ouvidas, essas visões apresentam casos que não podem ser ignorados. É o acúmulo de evidências de pilotos, generais, autoridades do governo, que prova, na minha opinião, que temos um fenômeno físico real que não foi explicado. É hora de recebermos essa informação e os novos relatos mais abertamente. Aqui é o comandante. Ele estava morrendo de medo. Eu não sei o que era. Tinha a forma de um bumerangue. Um objeto imenso, triangular e escuro. Do tamanho de 3 ou 4 porta-aviões. E veio direto na nossa direção sem fazer um barulho. Ele estava sob algum controle inteligente. Tá vindo pra cá. Tá mesmo vindo pra cá. 3 tubos de luz fluorescente. Cinza escuro e oval. Parece um OVNI. Parecia que alguém tinha feito um furo na nuvem. Ele desapareceu de repente. Não há dúvidas. Isso é estranho.